Então vamos lá? Nesse vídeo eu quero falar como evitar uma discussão. Então foi algo que eu estava lendo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu achei muito interessante a forma que ele aborda, né? E na verdade esse é um artigo publicado em uma revista lá dos Estados Unidos e que ele traz nesse capítulo do livro. E o capítulo do livro, o tema, né, desse capítulo é que é impossível você ganhar uma discussão. Então, por mais que você ganhe muitas vezes nos argumentos, né, você perde porque você perde o relacionamento muitas vezes com aquele que você está discutindo. Esse canal é um canal para falar sobre leituras e eu também quero trazer pontos que eu aprendi e achei muito interessante em livros que eu estou lendo. Então eu estou lendo esse livro do Dale Carnegie, né? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu achei muito bom isso que ele falou e realmente na prática você consegue perceber que realmente funciona dessa forma, né? É muito difícil você entrar numa discussão e sair dela sem ter algum tipo de retaliação, né? Seja no relacionamento, seja no ego ferido entre as pessoas. E quão importante é você aprender a evitar esse tipo de discussão, né? Evitar essas brigas que muitas vezes são desnecessárias. E para você ver como a leitura ela ajuda nessas reflexões, né? Que nós podemos fazer. Eu tive esse momento, esse insight, né? Lendo esse livro e pensando um pouco a respeito disso. E realmente é importante. Ele traz uma frase nesse livro que é muito interessante, que o ódio nunca tem fim com mais ódio, apenas com amor. Uma frase do Buda. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, falando um pouco desses passos que ele fala, de como que você evita uma discussão. Vamos para o primeiro passo? Eu estarei lendo o passo que ele fala e em seguida fazendo alguns comentários. Então, o primeiro passo diz o seguinte: acolha a divergência. Lembre-se do ditado: quando dois sócios concordam o tempo todo, um dos dois não é necessário. Se existe algum ponto sobre o qual você não havia pensado, agradeça quem chamou sua atenção. Talvez essa discordância seja a oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Em todos os momentos nós vamos encontrar pessoas que pensam diferente de nós. Isso é algo certo na nossa rotina, né? Existem muitos pontos de discordância. E muitas vezes nós tratamos essas discordâncias com uma certa... com algo assim, poxa, esse cara tá ferindo a forma que eu penso. E esse livro ele traz uma outra forma de você abordar isso, né? É você acolher a divergência. Saber que aquela pessoa pensa de uma forma diferente e aquilo que ela talvez esteja chamando a atenção vai ser algo que talvez a minha forma de pensar não me leve a esse tipo de raciocínio. Então, quão importante é saber lidar com a diferença dos pensamentos, né? Não tratar como algo que seja contrário àquilo que eu estou pensando, meu Deus, algo, sabe, que as pessoas têm como um ego que foi ferido por um pensamento diferente, agora já não posso mais sentar à mesa, já não posso mais conversar, porque essa pessoa está contrariando aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando. Não é dessa forma que se lida com quem pensa diferente. E talvez isso faça total sentido quando você tem a oportunidade de evitar uma discussão, evitar uma briga, pelo fato de você simplesmente acolher aquela pessoa e acolher as suas ideias e saber lidar com isso, né, internamente nos seus pensamentos. A segunda questão que ele coloca: desconfie da sua primeira impressão instintiva. Numa situação desagradável, nossa primeira reação natural é assumir uma postura defensiva. Cuidado, mantenha calma e observe sua primeira reação. Talvez ela seja o que há de pior em você
e não o que há de melhor. Sempre que temos essas situações difíceis, né, nós muitas vezes lidamos de uma forma errada nesse primeiro momento, né? E quantas vezes, né, você pode trazer à sua mente aí, quantas vezes você se arrependeu da forma que você lidou com aquela situação? Eu, com certeza, tenho diversas situações como essa que eu penso, nossa, não deveria ter falado isso, não deveria ter agido dessa forma, foi errado o jeito que eu fiz. E agora você percebe que depois da situação, agora eu tenho que correr atrás, talvez, de uma reconciliação, de um perdão, que é muito mais trabalhoso do que simplesmente eu desconfiar dessa primeira impressão e talvez ficar alguns minutos em silêncio, tentando pensar naquela situação para que daí eu tome uma ação, para daí eu reagir à situação. Terceira coisa, controle seu gênio. Lembre-se do que é possível medir a grandeza de uma pessoa avaliando aquilo que a deixa zangada. Então, muitas vezes, tem situações que vão nos deixar realmente extremamente zangados. Mas se você aprender a dominar e usar estratégias para que você não venha a transparecer isso e você controlar essa sua reação, que pode ser 10 vezes pior do que a situação exige, você consegue dominar aquela situação. E você consegue sair um pouco, dar uma respirada, pensar um pouco mais e aí retornar talvez para resolver aquele problema. Outra coisa, ouça antes. Dê a seus oponentes uma oportunidade de falar e deixem terminar o que tem a dizer. Não resista, não se defenda, nem inicie uma discussão. Essas atitudes servem apenas para erguer barreiras. Tente construir pontes de entendimento e não barreiras de desentendimento. Você percebe o quanto é difícil as pessoas ouvir hoje em dia, muitas vezes com uma atenção, sem você ouvir já querendo responder, sem ouvir já pensando, nossa, posso falar isso, posso falar aquilo, posso ganhar essa discussão, posso sair por cima. Tantas situações, né, que simplesmente se você parar, pensar e ouvir, talvez você consiga dar uma resposta adequada àquela situação. E falando de um canal de leitura, né, o quanto os livros ajudam nessa questão. Porque o livro ele ensina você muitas vezes a refletir sobre aquilo que você está lendo. O livro convida você a ir para um local em silêncio, se dedicar a uma leitura, acalmar sua mente, prestar atenção na forma que o leitor está conduzindo as palavras, os seus argumentos, as frases, tentando entender aquilo que ele está transmitindo no livro. E isso ajuda muito em um momento no qual você está em uma situação embaraçosa e você precisa tomar uma decisão. Aí entra esse ponto de ouvir atentamente o que a pessoa está falando, prestar atenção em como ela está construindo os seus argumentos, se realmente ela tem realmente verdade naquilo que ela está falando e se realmente está certo aquilo que ela está falando, a forma que ela enxergou aquela situação, e você pode assim trazer uma palavra, uma frase que vai realmente fazer sentido para aquela situação. Muitas vezes falta isso, né? Sabedoria na hora de lidar com as situações. E por isso que é tão importante você manter o hábito da leitura, para que a sua mente trabalhe essas questões e você aprenda a pensar de uma forma mais clara e aprenda a criar raciocínios que sejam raciocínios que realmente são verdadeiros e dificilmente alguém consegue rebater esses argumentos, né? E a ideia aqui não é nem chegar a esse ponto, né, de gerar uma discussão, mas talvez uma conversa construtiva, né? Uma conversa no qual você consiga abrir a mente da outra pessoa com ideias, né, claramente, e você também ouvir o outro lado e a sua mente ser uma mente aberta a ouvir outras opiniões.
Isso é importante. Procure pontos em comuns. Depois de ouvir seus oponentes, trate primeiro dos pontos e das áreas em que vocês concordam. Isso é interessante, né? Você pensar, porque aí você já vai organizando as questões. Talvez você não discorde completamente daquela pessoa e você tenha certos pontos o qual você pode linkar. Isso é importante para você organizar. E muitas vezes as nossas reações são muito mais enérgicas, e talvez se você vê que você concorda com aquela pessoa, você vai ser mais cordial com ela, né? Vai ouvir mais, vai entender melhor, vai falar, não, poxa vida, realmente a gente discorda nesse ponto, mas a gente concorda nesse aqui. Será que nós não podemos caminhar juntos? Isso é algo a se pensar. Seja sincero. Procure admitir e assumir seus erros. Peça desculpas por eles. Isso ajudará a desarmar seus oponentes e a diminuir a postura defensiva. Quão importante é, né, nós assumirmos os nossos erros diante das pessoas, pedir desculpas em relação a esses erros e realmente ter uma postura sincera diante das pessoas. É muito difícil hoje em dia alguém, principalmente eu estou em um mundo de empresa, né? Trabalho em uma empresa e eu percebo que na relação, muitas vezes empresarial ali, né? De trabalho mesmo, né? É muito difícil as pessoas assumir os seus erros. Talvez por uma desculpa ou talvez por uma vergonha ou por querer ser melhor, por querer aparecer mais para o chefe e não assumir ali que estava errado naquele momento, tentar esconder. E quão diferente é quando alguém assume os seus erros. Certa vez eu cometi um erro, né, no meu trabalho e quando vieram me questionar o que tinha acontecido, eu falei, não, eu realmente errei, não prestei atenção naquilo que eu fiz e deixei passar esse erro e tal. E eu percebi que desarmou totalmente a pessoa que chegou diante de mim. Ela me agradeceu, falou, ó, parabéns, porque você foi sincero, parabéns pela sua atitude. Realmente é muito difícil, as pessoas geralmente colocam a culpa não sei aonde, foi culpa de fulano, foi por causa disso, por causa daquilo, e nunca chega no ponto de falar que foi eu que errei. Então você percebe que faz a diferença e talvez numa conversa que está ascendendo para uma discussão, você pedir desculpa muitas vezes pode abaixar e novamente ter uma conversa ali construtiva. Outra, prometa que vai refletir sobre as ideias dos seus oponentes e estudá-las com cuidado. E fale com sinceridade. Seus adversários podem ter razão. É muito mais fácil concordar em avaliar seus próprios pensamentos agora do que tomar uma decisão apressada. E, no futuro, se encontrar numa posição em que eles podem dizer: tentamos avisá-lo, mas você não quis escutar. Você ganhar um tempo, pedir um tempo para estudar e pensar naquilo que estava sendo falado é uma forma de você evitar algo pior, né? E só que, como ele disse aqui, um ponto que eu chamo a atenção é que tem que ser uma forma sincera. Você realmente tem que dedicar tempo para isso, porque talvez a pessoa veio perguntar para você: e aí, pensou naquele assunto? E você: não pensei ainda. Pensou naquele assunto? Não pensei. E aí, se algo der errado, ele pode chegar e falar: viu, eu tentei te avisar, eu estava certo e você não me ouviu, você não pensou sobre aquilo que eu falei, e tá aí o resultado, o qual você não quis ouvir. Pode ser algo pior. E você pensar, refletir sobre aquilo que foi falado, sobre a conversa que aconteceu ali naquele momento, e realmente você fazer o que você falou é algo que faz totalmente a diferença. Agradeça sinceramente a seus oponentes pelo interesse demonstrado. Qualquer um que devota tempo a discordar de você está interessado nas mesmas coisas que você.
pense neles como pessoas que desejam ajudá-lo. Assim será possível transformar oponentes em amigos. Então talvez a pessoa pense diferente, e somente isso. Mas as duas pessoas, você e o outro, está buscando o mesmo interesse. Está buscando resolver um problema. E talvez você agradecer, você ter em mente que, nossa, essa pessoa está me conduzindo a um nível maior, está me fazendo enxergar outros meios, ou está me fazendo pensar em como resolver esse problema, talvez de uma forma diferente daquilo que eu estou acostumado. E como ele disse, né, talvez um oponente pode virar o seu amigo. E agora você busca conselhos a ele porque você sabe que ele pode te direcionar a algo diferente. E o último ponto que ele coloca: adie a ação para permitir que os dois lados tenham tempo de refletir sobre o problema. Nós estamos falando de um canal de leitura, como eu disse. E refletir é algo que é tão maravilhoso, né? E se você está nesse canal de leitura é porque você faz isso ou você quer desenvolver essa habilidade de refletir. Se a ação ou se o problema que você tem para resolver permite que você adie ele para outro dia, por exemplo, para o final da tarde, por algumas horas, faça isso para que você tenha mais tempo para pensar sobre o assunto e a pessoa também pensar sobre o assunto. Porque talvez tenha problemas que realmente, eu percebo que tem problemas que você precisa resolver na hora, né? E não dá para você adiar. Mas se é possível, faça isso, para que você tenha mais tempo para refletir. O princípio qual ele traz nesse capítulo é o seguinte: a única forma de se dar bem numa discussão é evitando-a. E se você evitar essa discussão, você ganha a discussão. Você não perde um amigo, você não perde nas ideias, você consegue ter uma conversa construtiva. E perceba aonde o hábito da leitura entra nesse momento. Em vários momentos eu falei sobre o hábito da leitura e como a leitura nos ajuda nisso, e eu tenho percebido na minha vida isso. Como parar para refletir, como dedicar tempo a um livro, isso tem sido muito importante na minha vida, na minha construção de ser humano, dos meus pensamentos, das minhas ideias, e que eu possa assim continuar e que você também possa aproveitar esses momentos de leitura para que você venha a se desenvolver e assim melhorar como ser humano. Essa é a ideia. Esse canal ele está aí para isso, para eu compartilhar esses conhecimentos profundos a respeito dos livros o qual nós podemos ler. Então, é muito importante que a gente venha se desenvolver através da leitura.